Entenda que o que a palavra de Deus nos diz é para o nosso bem. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar na justiça, para nos ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. O pecado é o contrário da palavra de Deus, do ensino de Deus, da vontade, do amor, do desejo, do plano, do propósito de Deus para nossas vidas. O alvo do pecado é tão somente nos destruir, e essa destruição é causada por nos afastar do nosso Criador. O pecado causa uma separação entre nós e o nosso Deus. Quando Jesus, ele toma sobre si o castigo que nos era devido e é moído e massacrado, é por causa dos nossos pecados. E esses pecados sobre ele o levam à cruz e o fazem morrer. Então o pecado em nossa vida causa a morte. Mas nós temos, e pela graça de Deus recebemos esse presente gratuito, que é a reconciliação com Deus através da morte de Cristo na cruz, porque lá era o nosso lugar, mas por amor Jesus se colocou em nosso lugar, se negando a si mesmo, se esvaziando de si mesmo e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz, para nos salvar, para nos resgatar. Então, em nome de Jesus, ouça Deus falando com você, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, deixe Deus te libertar desse pecado, deixe Deus arrancar isso da sua vida, não mantenha mais isso na sua vida. Você não precisa disso, isso destrói, isso mata, isso está acabando com você. Deus é a felicidade, Deus é a alegria, e a palavra do Senhor fala que a comunhão com Deus nos coloca na luz, porque Ele é a luz. E essa comunhão é tida por meio do relacionamento que temos graças à obediência ao Senhor. E obedecer a Deus não é difícil. Obedecer a Deus pode parecer difícil, humanamente falando, como muitas coisas a gente vê na palavra, mas entenda que todas essas pessoas que passaram pela palavra foram humanos, assim como eu e você somos, e tiveram as mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos e pensamentos que eu e você temos. Mas olha o que aconteceu com eles, porque eles escolheram, decidiram não fazer como achavam melhor, mas obedecer ao Senhor e dar lugar a Deus e fazer conforme Deus. Esta palavra de Salmo 32, ela diz claramente: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você sabe por que essa palavra hipocrisia está escrita aqui no contexto do pecado, da transgressão? Porque quem vive no pecado vive em falsidade, vive em mentira, vive em engano, porque é exatamente isso que o pecado faz em nossas vidas. O pecado nos faz nos transformar em quem nós não somos. E para que os outros não saibam, é exatamente como está escrito lá em João, lá no capítulo 3, olha o que diz no versículo de número 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, nós mentimos, nós fingimos, nós enganamos, porque é exatamente isso que o pecado ele faz, nos levar a nos esconder. Nos escondemos em quem nós não somos e mentindo, fingindo, enganando, nos tornamos outra pessoa, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não fomos criados para ser.
mas isso pode acabar, isso pode ter o fim. Você pode ser liberto desse pecado, sim. Você pode verdadeiramente e plenamente viver a liberdade de Jesus, a alegria da presença de Deus. Basta que você tome essa decisão, assim como está escrito aqui. Veja, a palavra diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja, enquanto nós mantemos escondidos os nossos pecados, nós sofremos, nós gememos, nós definhamos. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Deus é justo e Ele é santo, é puro. Com Deus ninguém brinca, pois o que plantamos nós colhemos, como diz a palavra, né? Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus ninguém zomba, porque o que o homem plantar, isso também colherá. Então, entenda que não há como você dizer que é de Deus, que é um Deus santo e um Deus poderoso, sendo que você está em imundície, que você está em sujeira. Não há como você estar na santidade de Deus, porque se você está no pecado, não tem como você estar na santidade. Se você está sendo escravo do pecado, não tem como você ser um servo do Senhor. Jesus disse: não há como servir a dois. Não há como. Então, entenda que enquanto você esconde os seus pecados, enquanto você mantém seus pecados escondidos, você continua sofrendo. O pecado continua te escravizando, o pecado continua te destruindo, o pecado continua te corrompendo e tornando quem você não é. O pecado continua amargurando sua vida, o pecado continua enchendo a sua mente de cada vez mais imundície, cada vez mais sujeira, deturpando você e tornando você quem você não foi criado para ser. E com isso sua vida se torna cheia de dores. Sua alma vive perturbada, abatida, porque não há prazer no pecado. Pode até haver por causa do que sentimos na carne, mas no pecado em si, em essência de quem ele realmente é, como em Romanos capítulo 6, capítulo 7, nos diz, não há prazer no pecado. Porque como Paulo lá diz em Romanos 6, para que fique claro o quão terrível é o pecado. Veja, o pecado é terrível, como diz a palavra. E o que é algo terrível? É algo que causa pavor, algo que gera medo, algo que cria pânico, algo que aterroriza você, algo que deixa com medo. Mas porque ele não se mostra realmente como ele é, então as pessoas o veem inofensivo. Mas veja o quão terrível o pecado é. Jesus tomou sobre si os nossos pecados e ele foi crucificado, morto, moído e massacrado, levando sobre ele a ira de Deus contra os nossos pecados, porque ele gera a condenação. Entenda que além do afastamento de Deus, ele gera a condenação, porque o salário do pecado é a morte. O salário, ou seja, a consequência de você viver uma vida de pecado, no final o que você vai receber é a morte. E aí o que ele diz? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Tem um momento em que as suas forças vão se acabando e você já se sente desanimado, você já se sente desmotivado e você não sente mais desejo e vontade de continuar. É o que o pecado vai fazendo, drenando a sua vida espiritual. Ele vai secando você, vai acabando com o seu brilho, vai acabando com a sua alegria, o seu desejo de obedecer ao Senhor. E aí o versículo diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Então, veja, entenda uma coisa, a palavra do Senhor fala, então reconheci diante de ti.
Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer por obedecer ao Senhor é reconhecer o pecado diante dele, como diz a palavra, e não encobrir as minhas culpas. O que é o reconhecimento? É uma autoanálise de si mesmo, de como você está, de como a sua vida está, e você aceita humildemente, você aceita essa realidade. E você confessa que você realmente está errado, você admite que você está errado. E aí o versículo diz aqui, e não encobrir as minhas culpas. Porque é isso que o reconhecimento ele faz. Ele faz você admitir que realmente você está errado e levar você a não encobrir. Se você admitiu, reconheceu que estava errado e admite que tem a culpa, então você não consegue mais encobrir essa culpa. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é reconhecer que você está em pecado e que por causa desse estar no pecado, você não tem lutado, você não tem resistido, o pecado tem te escravizado. Reconheça isso, admita isso, não tenha vergonha, você tem que fazer isso diante do Senhor, você tem que ser sincero diante do Senhor. E a segunda coisa é não encobrir as suas culpas. Não encubra as suas culpas. Confesse-as, declare-as abertamente para Deus, porque Deus sabe, Deus viu, e a única coisa que o Senhor está esperando é somente a sua decisão de se arrepender desses pecados e de deixar Ele fazer uma mudança na sua vida, no seu coração. E aí ele diz assim, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, confesse ao Senhor, como está escrito, porque assim diz o Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então o Senhor vai perdoar a culpa do seu pecado. Aí ele dá aqui aquele conselho, versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Olha só, a palavra do Senhor está falando que enquanto ele pode ser encontrado, que a gente busque a ele. Quando as muitas águas, ou seja, quando os problemas, quando as dificuldades vierem, elas não vão atingir, como diz o versículo. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Por quê? Porque vamos estar no Senhor, guardados e protegidos no Senhor. E aí o versículo 7 fala assim, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Veja, por que as muitas águas quando vierem não vão atingir? Porque Deus é nosso abrigo, porque Ele nos preserva livre das angústias e porque o Senhor nos cerca de canções de livramento, ou seja, da sua alegria, da sua paz que nos fortalece. E aí ele completa essa palavra dizendo assim, eu o instruirei no caminho, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como cavalo ou burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados, com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então perceba, o desejo de Deus é a liberdade. O desejo de Deus é a cura. O desejo de Deus é a vida, é a alegria, é a paz. Mas enquanto o pecado está presente, o maligno tem legalidade e a prisão de Satanás é obscurecer o seu pensamento, é oprimir a sua vida e é destruir você. Aos poucos isso vai acontecendo. E entenda que hoje é uma oportunidade para que você dê lugar ao agir de Jesus na sua vida e permita que Jesus liberte você, permita que Jesus transforme sua vida, que a força, que a graça, que o amor poderoso do Senhor venha sobre você e liberte você. A palavra do Senhor fala lá em João, é uma palavra bastante conhecida, João capítulo 8, a palavra do Senhor falando sobre a liberdade. Olha só o que Cristo diz aqui.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus respondeu. Eles dizem, eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha só, Jesus respondeu: Digo a verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Entendeu? Se Jesus de fato nos liberta, então verdadeiramente nós somos livres. Porque é o agir de Cristo em nós, aquele que tomou sobre si o meu e o seu pecado, que é capaz de nos tornar livres completamente do domínio do pecado. Ainda temos uma natureza pecadora nesse corpo, mas a nossa mente transformada, como Romanos 6 fala, nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus, e vivemos uma vida completamente dedicada ao Senhor, buscando todos os dias lutar contra o pecado e resistindo às suas tentações e fugindo das suas ciladas, porque é exatamente assim como Deus, Ele deseja e Ele nos ajuda a viver. Então entenda que Jesus tem a liberdade para você, mas basta que você creia na sua palavra e creia nele e obedeça a sua palavra, como ele disse aqui. E lá no Salmo 139, olha só o que a palavra de Deus ela fala, que também é uma outra coisa que precisamos ficar atentos. Versículo 7 diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Veja, do versículo 7 até o versículo 12, e olha o que é que diz o versículo 11 e 12. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Do versículo 7 ao versículo 12, a palavra diz claramente que não podemos fugir de Deus. Não podemos nos esconder de Deus. Então, entenda que dos olhos humanos você esconde o pecado. Das pessoas você foge para cometer o pecado. Mas dos olhos de Deus e do Senhor, você não esconde nada. Não tem como fugir. E Ele está vendo todas as coisas. E é como diz a palavra. Nós seremos julgados por tudo que nós fazemos. Receberemos de acordo com o que temos feito. De acordo com as nossas ações, vamos ser julgados. E qual é o conselho de Deus? O que Deus ele quer que a gente faça? O que Deus ele fala para a gente fazer? Olha só. Outra palavra também que fala sobre a onisciência, a onipotência e o grande poder de Deus é o que diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E qual é o conselho de Deus? O que Deus quer que façamos? É exatamente aquilo que Ele diz para nós, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Misericórdia é você não ser tratado como merece. Então,
Confesse os seus pecados e você encontrará a misericórdia. Não será tratado como merece. Receberá o seu perdão. Olha o que diz lá em 1 João, no capítulo 1, uma palavra bastante conhecida também. O que o Senhor ele fala a respeito do pecado? Ele diz o quê? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Propiciação quer dizer o sacrifício que desvia a ira de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então esse é o conselho de Deus para você. Que confesse os seus pecados e que você os abandone. Quando Jesus volta do deserto depois de vencer a tentação do diabo, ele começa a sua pregação. E olha o que ele diz, Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados, ou seja, abandonem os seus pecados. Quando João Batista prega a sua mensagem, ele também fala em Lucas 3:8, deem frutos de arrependimento, ou seja, mostrem com as suas ações, vivam uma maneira de vida que prove que vocês se arrependeram dos seus pecados. Porque arrependimento quer dizer metanoia no grego, que significa mudança de mente. E mudar de mente, de mentalidade, é mudar de atitude, posicionamento, de caminho. É por isso que a palavra do Senhor fala: convertei-vos ao Senhor, ou seja, voltem-se para o Senhor, convertam-se dos seus pecados, ou seja, saiam dos seus pecados e voltem-se para Deus. Lá em Isaías, o Senhor ele diz no capítulo 55, uma palavra também que nos consola e conforta. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. E como ele também nos ensina em Joel sobre o seu plano de liberdade para nossas vidas, e o desejo do Senhor é o arrependimento, ele fala em Joel 2, do 12 ao 13. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Então, permita o Senhor trabalhar em seu coração, aceite as palavras de Deus em sua vida e creia nelas. Aceite-as, creia e coloque-as em prática. Deus é contigo, Deus te ama. Em nome de Jesus, fique na paz. Deus te abençoe.